A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para eu compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo esse vídeo, compartilha com outras pessoas para que elas ouçam aquilo que Deus vem falando, né? Para os seus filhos, para o seu povo neste tempo. Irmãos, o Senhor, ele falou claramente a mim sobre a questão primordial, sobre tudo da nossa vida, né? Que é o espírito sobressair a carne. É nós sermos governados, totalmente governados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, né? E não darmos lugar à carne, irmãos. Para nós compreendermos, entendermos as coisas do alto e aquilo que vem do Espírito, é somente quando estamos sujeitos, totalmente submissos e rendidos a Jesus, irmãos. É impossível pela carne nós entendermos as coisas do alto, entendermos aquilo que Deus está fazendo, irmãos, muito menos discernir. Então, irmãos, precisa estar nesta posição. O apóstolo Paulo, ele cita isso, né? Que a carne sempre milita contra o espírito, irmãos, porque a carne, né, retrata a nossa identidade caída de Adão, né? É por isso que somos filhos espirituais de Deus. Deus, ele é espírito. Então, para que nós estejamos conectados com ele, nosso espírito precisa estar totalmente submetido e rendido a ele, para que o Espírito Santo governe sobre a carne e não ao contrário, irmãos. Então, e aí, conforme o Espírito Santo foi falando comigo, ele também falou que Jesus, irmãos, o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele teve sim, né, suas dificuldades em ministrar a sua palavra, os seus ensinamentos aos próprios discípulos que viviam com ele, que estavam com ele em todos os dias, onde ele ia, eles estavam, em tudo aquilo que Jesus fazia, quando Jesus operava seus milagres, suas maravilhas, né? As curas e as libertações, os discípulos com ele, ainda assim, Jesus, né? Tinha algumas dificuldades com eles, porque embora eles falavam, confessavam com sua boca que acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo, eles ainda questionavam Jesus sobre determinadas coisas. Isso porque eles viam, irmãos. Eles estavam ali, eles viam, eles testemunhavam tudo aquilo que Jesus fazia. Então, o Senhor está falando neste dia sobre isso, sobre, né, a nossa carne estar sempre abaixo do Espírito, para que estejamos totalmente sujeitos ao Espírito de Deus, para compreender as coisas do alto, para compreendermos os mistérios de Deus, para que o Espírito de Deus nos revele a palavra, a vontade, tudo aquilo que Deus está fazendo, irmãos. E isso é impossível ser entendido, compreendido e discernido pela carne. É impossível, irmãos. Aqui por esses dias, né, o Senhor, ele falou sobre nós não termos desculpas, irmãos, porque Jesus já conquistou o que nós, né, nunca conseguiríamos, ninguém conseguiria, nem os antigos profetas poderiam conquistar o que ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Então, irmãos, nós não temos desculpas, nós temos acesso a Deus Pai, através de Jesus Cristo que se entregou no nosso lugar. Então o Senhor está falando isso sobre este lugar de total rendição, de total submissão ao Espírito de Deus, para entendermos e compreendermos as coisas do alto, irmãos. Nós não temos que questionar Deus, irmãos, sobre nada. Sim, como pessoas que têm um relacionamento com Ele, porque o que Ele tem conosco é relacionamento. Nós conversamos com ele. Relacionamento é você falar e é você ouvir. Mas aquilo que diz respeito ao Senhor é muito mais sobre o que nós ouvimos, compreendemos, entendemos, né? Do que o que nós falamos, irmãos. E nós não temos que questionar Deus em nada. Ele é Deus soberano, todo-poderoso. E ele faz o que quer, na hora que quer e como ele quer, irmãos. E nós, como filhos e como servos, temos que seguir em obediência aquilo do qual ele está fazendo, aquilo do qual ele nos direciona, de acordo com aquilo que ele derramou sobre nós, né? Então, o Senhor falou sobre isso. Ele falou também sobre determinados, né? As pessoas ainda, né, são muito enganadas, né?
por, por acreditarem que precisam se submeter aí a sacrifícios, né? A fazer determinadas coisas. Porque, irmãos, as pessoas querem as coisas rápidas, elas querem aí, né, são enganadas a acreditar que tem outros deuses, outras coisas do qual vão dar aquilo que elas precisam. Aí elas fazem seus sacrifícios para querer manipular a situação, para querer receber aquilo que ela quer e na hora que ela quer. Irmãos, ninguém manipula Deus. Seja com os jejuns que você faz, seja com as orações, se você tem uma vida realmente em oração, se você não estiver com as suas intenções alinhadas ao Senhor, se você não estiver alinhado ao Senhor, Ele não está recebendo o que você está fazendo, né? A gente não faz para falar que estamos fazendo, não. Nós fazemos, né? Porque Jesus, por causa de Jesus, estamos aqui e temos hoje o acesso a Deus Pai. Então, tudo isso que nós fazemos é o nosso relacionamento com Ele, né? Então, isso faz parte daquilo que nós vivemos com Ele, como filhos, como servos, né? Então, quando você achar que está orando demais, você querer se vangloriar por ser uma pessoa de oração, então você vai ter que orar mais, ore mais. Se você acha que jejua mais do que as pessoas, você ainda não entendeu, irmãos, qual que é o significado do jejum, né? De você sacrificar, de você matar a carne para que o espírito, né, sobressaia a carne. Então, irmãos, de nada vale o que nós fizermos se não estivermos alinhados com o Senhor, com as intenções, né, genuínas. Então, irmãos, até quando nós falamos, né, dos falsos profetas, o que caracteriza um falso profeta? Não é o que ele até fala, né? E sim, algumas coisas até acontecem, mas é o alinhamento do coração dele, das intenções dele, irmãos. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus ele se refere a Balaão como um falso profeta, sendo que Balaão, as coisas que ele falava aconteciam, mas Deus o chamou de falso profeta, porque ele não tinha, né, as intenções dele não eram genuínas, não estavam alinhadas ao coração de Deus, ele desobedeceu ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso, nós não devemos nos vangloriar em nada, não temos nada para nos vangloriar, porque tudo que nós somos, vivemos, temos e fazemos é por causa de Jesus Cristo. Ele fez o que ninguém podia fazer, nem os antigos profetas poderiam fazer o que ele fez. Então, o único filho, o filho legítimo do Deus vivo, veio à terra em carne, né? Desceu da sua glória para nos ensinar todas as coisas, tudo que nós precisamos saber, irmãos. Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias, irmãos. Tudo que nós precisamos saber, entender, é só com Jesus, por Jesus e através de Jesus, irmãos. Não tem outro caminho. Tudo que você ouvir diferente disso é enganação. É enganação. Jesus é o único acesso a Deus e às coisas do alto, né? Então, irmãos, nós precisamos, Deus está falando desta posição de total rendição e de total submissão ao Espírito de Deus, para que a nossa carne não se sobressaia, para que a nossa carne não tenha espaço para agir sobre o Espírito. Então, para que nós entendamos os mistérios de Deus, para que nós entendamos aquilo que Deus quer de nós, porque estamos aqui para fazer aquilo que agrada ao Pai e fazemos a vontade do Pai, então sim. Nós, irmãos, estamos aqui para fazer, para entender, né, para ouvir aquilo que Deus está falando conosco e seguir nessa direção. É uma fé radical, irmãos. É uma fé radical, sim. Não tem outro caminho, nós não temos desculpas para isso, porque Jesus já nos deu o acesso, já nos deu tudo que nós precisamos. Então é isso que o Senhor está falando neste dia, né? Que você receba essa palavra em amor e que você se coloque nesta